Olá pessoal, seja bem-vindo nesse canal, que Deus continue abençoando vocês ricamente. Hoje nós iremos abordar o tema fechamento da porta da graça. A palavra fechamento da porta da graça é um assunto bíblico, é um assunto em que a Bíblia retrata. Porém, a palavra fechamento da porta da graça, ela não é da Bíblia, ela não está lá na Bíblia, fechamento da porta da graça, mas é um conceito bíblico. Assim como a palavra Trindade não está na Bíblia, mas é um conceito bíblico, assim como a palavra milênio não está na Bíblia, mas também é um conceito bíblico. Esse tema, no caso, porta da graça, ela se refere a uma porta em que se fecha, que essa porta ela está fazendo uma menção à graça de Deus, aquela graça em que Jesus ele morre na cruz e nos dá a oportunidade de salvação. Essa graça ela se estende a nós hoje, porém ela nem sempre não vai ficar ali eternamente. Ela vai apenas estar aberta por um período e vai chegar a um momento em que ela irá se fechar. A gente podemos ver isso lá em João 10, 9, que diz assim: eu sou a porta, se alguém entra por mim, salva-se-á e entrará, e sairá e achará pastagem. Efésios 2, 8 diz assim: porque pela graça sois salvo por meio da fé, e isto não vem de vós, é um dom de Deus. Aqui, em um texto, fala que Jesus é a porta, e no outro texto fala que é por meio de Jesus que nós somos salvos, porque nós somos salvos pela graça, e isso não é algo nosso, mas é um dom de Deus. Quando a gente vai estudar esse conceito do fechamento da porta da graça, a gente gostamos muito de abordar a questão do santuário. No santuário existia ali o pátio, existia ali o acampamento, e entre o acampamento e o pátio existia a porta, a primeira porta, que era a que dava acesso ao pátio, a segunda porta que dava acesso ao santo, e a terceira que dava acesso ao santo do santo, ou ao santíssimo, como nós costumamos chamar. E essas portas elas tinham um nome. A primeira era caminho, a segunda a verdade e a terceira a vida. Então, quando Jesus chega ali em João 14, 6, que o texto diz: respondeu-lhe Jesus, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. Ele estava fazendo uma referência ao santuário, que Jesus ele se resume no santuário. Jesus ele esteve aqui na terra, ele morreu como o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Jesus ele vai para o céu e lá ele passa a ser o sacerdote, e depois ele passa a ser o nosso sumo sacerdote. E aqui, para a gente entender melhor esse contexto de fechamento da porta da graça, nós voltamos para o Gênesis. Gênesis 7, ele fala ali sobre a arca de Noé, em que ela é feita, ela é criada, mas chega um momento em que Deus fecha a porta. Aqui o texto diz assim: e toda a carne que havia espírito de vida entraram de dois em dois para junto de Noé na arca. E os que entraram era macho e fêmea de toda a carne, como Deus tinha ordenado. E o Senhor fechou de dentro. Isso está lá em Gênesis 7, 15 e 16. Aqui o texto fala em que Deus ele fechou a porta da arca para que outras pessoas não viessem a entrar dentro da arca. Por mais que as pessoas ficassem batendo ali na porta da arca, pedindo para que Noé viesse entrar, mas Noé ele não podia mais permitir que as pessoas entrassem, porque Deus havia fechado a porta da arca. Nós podemos também compreender o texto de fechamento da porta da graça quando nós vamos lá para Mateus 25, em que fala lá a parábola das 10 virgens, em que havia as nécias e as prudentes. As nécias, elas não haviam tido o azeite, o Espírito Santo,
reserva em sua vida. Enquanto as prudentes, elas tinham o azeite, elas tinham o Espírito Santo, e elas aguardavam o noivo chegar. E aqui em Mateus 25:10 diz assim: tendo elas ido comprá-lo, chegou o esposo, e as que estavam preparadas entraram com ele para as bordas, e fechou-se a porta. Porque chegou um momento em que as nécias, ela chegou para as prudentes e disse assim: dá-me o teu azeite. E as prudentes chegou e disse: não, se nós darmos o azeite em que temos em questão, nós iremos ficar sem azeite. Então vai lá e compre o azeite. E elas foram comprar, mas quando ela chegou, a porta se havia fechado. Lá em Hebreus 9:24 diz assim: porque Cristo não entrou em santuário feito por mão, figura do verdadeiro, porém no mesmo céu, para agora comparecer por nós perante a face de Deus. Jesus, ele está assumindo o papel de sumo sacerdote no céu, mas chegará um momento em que Jesus, ele irá deixar de assumir esse papel e irá vir para nos buscar. E a Bíblia até fala que houve silêncio no céu, em que Jesus, ele vem à terra para nos buscar e nos resgatar. E quando Jesus, ele julgar todas as causas, vai haver um fechamento da porta da graça. Quem está vivo, quem está salvo, quem está perdido, está perdido. Mas primeiro, a porta, ela se fecha para os da casa. O julgamento de Deus começa por sua casa. Então, primeiramente, a porta da graça, ela se fecha para as pessoas que têm conhecimento da palavra. Depois, o fechamento, ela se estende para todos aqueles que não aceitaram. E aqui em 2 Pedro 3,9 diz assim: o Senhor não tarda a sua promessa, ainda que alguns tenham por tardia, mas longânimo é para conosco, não querendo que alguns se perca, senão que todos venham a arrepender-se. Deus, ele de maneira nenhuma, ele tarda a sua promessa. Ele está nos esperando para que possamos ir até ele e nos arrepender verdadeiramente. Ele está aguardando para que ele possa um dia nos salvar. Por isso que ele ainda não voltou, porque ele está aguardando a você aceitar a Jesus. Lá na Bíblia, em Daniel 12:1, fala sobre Miguel, quando a porta da graça se fechar e quando haver um período de grande angústia, a Bíblia fala que naquele tempo se levantará Miguel, o grande príncipe, que se levantar a favor dos filhos do teu povo, e haverá um tempo de angústia, o qual nunca houve desde o que houve nação, até aquele tempo. Mas naquele tempo livrar-se-á o teu povo, todo aquele que for achado escrito no livro. A Bíblia fala que vai haver um período de grande angústia logo após o fechamento da porta da graça, porque o povo de Deus passará por um período de grande perseguição. O povo de Deus, ele será perseguido. Mas a Bíblia fala que Miguel irá se levantar em favor do seu povo. Miguel, ele irá lá como um grande príncipe, ele irá nos salvar desse período de grande angústia, e assim se dará a volta de Jesus Cristo. Quem é justo, faça justiça ainda, e quem está sujo, suje-se ainda, e quem é justo, faça justiça ainda, quem é santo, seja santificado ainda. Aqui em Apocalipse 22:11, esse texto que eu acabei de ler, ele faz menção ao fechamento da porta da graça, em que a Bíblia diz que aquele que é justo continue na prática da justiça, e aquele que é injusto continue na prática da injustiça. Quando a porta da graça se fechar, as pessoas que praticam maldade, elas vão continuar praticando a maldade. E as pessoas que tentam fazer aquilo que é da vontade de Deus, eles vão estar selados na sua fronte. Isso o Apocalipse é bem claro, que essas pessoas, elas serão seladas.